Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu aqui comi a bala pra tosse e em pleno domingo de carnaval trazendo aqui pra vocês outro Primeiras Impressões hoje do sétimo disco de inéditas dela, que está aqui de novo numa espécie de um renascimento da carreira, um redescobrimento das pessoas da carreira. Eu estou falando de Love Sucks, novo disco da Avril, tá? Inclusive, para poder falar de Love Sucks especificamente, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu ouvi esse disco e falei assim, cara, eu vou ouvir de novo os lá do começo que eu tinha da minha infância, minha adolescência, né? Let Go Under My Skin, que é o que eu quero dizer. Eu fui reouvir esses discos. Primeira coisa que eu quero falar, inclusive, eu tenho a impressão que Love Sucks talvez seja a coisa mais pop punk do começo ao final que a Avril fez até hoje. Sendo que a gente coloca ela nessa caixinha do pop punk naquele período. E quando você pega esses sons lá de trás, esses dois primeiros trabalhos, eles talvez muitos momentos caem mais para um rock alternativo do que especificamente para o pop punk. Isso é ruim? De maneira nenhuma. Eu só acho que ela, pelo visual dela, né, o tipo de música, principalmente os singles que ela fazia, e por ela ser adolescente ali, e trafegar ali nesse, de novo, uns tipos de sons parecidos com o pop punk e o pré-emo, eu acho que a gente colocava nessa caixinha porque essa época era muito mais fácil rotular as coisas. Acho que a gente tinha uma necessidade de rotular as coisas. Hoje em dia, por mais que a gente fale, fulano é mais isso, fulano é mais aquilo, mas tu sabe que eles vão fazer sons que flutuem por outros gêneros e não vai ser um problema nenhum. Antigamente, era uma coisa que era visto muito, de uma forma muito errada pelas pessoas. E eu acho que era difícil classificar a Avril. Eu acho que era mais fácil colocá-la ali. Mas eu acho que é muito mais variável o som do que a gente imaginava. E pensando que, não só dentro do pop punk, mas dentro do rock em si, ela era uma das poucas mulheres que estava fazendo sucesso para caralho. A Avril, ela junto com a Hayley e Paramore, né, no caso, a gente sabe que são duas das artistas que estão realmente tendo esse revival de importância da carreira. Por mais que a Hayley, não só com o próprio Paramore, ela conseguiu se redefinir, se reinventar para o público e manter a chama lá em cima ainda, sabe? Se manter extremamente relevante, mas ainda conseguir fazer disco solo. A Avril, por mais que ela fosse fazer os trabalhos dela, acho que foi ficando uma coisa cada vez mais nichada e com o público dela. Agora, as duas coisas culminaram de novo, porque não só o pop punk, mas o emo, dentro do mainstream e dentro de outros gêneros, está tendo realmente essa redescoberta. É uma geração que cresceu, do mesmo jeito que o New Metal está acontecendo isso. Uma geração que cresceu e teve que esperar 20 anos para aquilo voltar a ser cool, para aquilo voltar a ser bacana de fazer aquele som, só que com novas ideias, novas referências. Porque a Avril, por exemplo, eu vejo artistas como Soccer Mommy, como Lucy Dacus, como Bia Badubi, tendo referência dela do mesmo jeito que eu vejo Olivia Rodrigo Willow. Essa que é a parada, essa que é a loucura dos tempos atuais, que é muito foda. Dito tudo isso, inclusive, eu tô falando não só dos artistas influenciados, mas o próprio público. Ela tocando no When We Are Young, a comoção que teve no último Rock in Rio, agora que vai ter 2022, no dia do Green Day, por mais que na escala, ela deve ficar ou antes do Fall Out Boy ou entre o Fall Out Boy e Green Day. Eu até acho que ela deveria ficar antes do Green Day, realmente, assim. Talvez role isso, porque agora o Rock in Rio tá se adequando melhor a essa parada de um palco realmente alternar entre o outro, que sempre foi uma luta pro Rock in Rio fazer isso, eu não sei porquê. Então a gente tá vendo realmente o momento propício para esse comeback que eu falei lá atrás. E a gente chega em Love Sucks, que eu vejo muitos artistas fazendo essa espécie de comeback, porque o nome dele tá em voga de novo. E é um disco meio, mais ou menos, com alguns pontos legais e tal, mas você vê muita repetição do que era feito no passado e de uma forma sem o vigor, sem, eu acho que, aquele brilho particular que o artista tinha no passado. Como eu disse lá atrás, Love Sucks me parece o disco mais pop punk que a Avril fez. Isso parece que era uma coisa fundamental que a Avril chegou para os produtores, inclusive com um destaque muito grande para o Sr. Travis Barker, porque também teve o John Feldman e o Mod Sun. Mas assim, galera, quero fazer um disco porrada. Quero fazer um disco realmente
pop punk. E aí eu volto no passado de novo falando. Eu acho que os produtores daquela época achavam que por ela ser uma menina, ela tinha que cair muito mais para o pop do que para o punk. Ela não poderia fazer algo que fosse mais prensado. Talvez fosse muito masculino, talvez afastasse muito o público feminino, que seria o chamariz para ela, ou de meninos que queriam ouvir um som mais apaixonado de uma menina muito bonitinha cantando. Ou seja, toda uma visão masculinizada de como talvez ela devesse fazer o som dela. É curioso que isso fez com que o som dela talvez criasse uma particularidade muito grande para os dias de hoje. E até para aquele período, vendo em retrospecto, né? Mas, hoje em dia, ela falando quase 40 anos, eu quero fazer o disco da forma que eu quero realmente, a pressão. E desde a abertura porradeira de Cannonball até o encerramento, uma coisa mais punkzão mesmo, de Break Off a Heartache. Bicho, é isso. Esse disco, ele me surpreendeu muito. O disco, ele realmente não para. Inclusive, quando o disco, ele faz nuances diferentes para amortecer o som, seja em 2 baladas que o disco tem, e poderia ter muito mais em 12 faixas, porque é normal desse tipo de disco fazer isso, e não, por isso que eu falo que ele é muito intenso, que é a Avalanche no caso, e a Dare to Love Me. São 2 músicas que elas conseguem criar atmosferas e construções que fogem muito da caracterização normal de uma balada. A Dare to Love Me tem uma coisa pra, inclusive, música, penúltima música, antes de encerrar o trabalho, meio grandiosa, que eu achei muito foda isso. E a Avalanche é uma mistura de elementos, que inclusive vários outros pontos do disco tem isso. Tu vê ali nessa música umas coisas meio melancólico, quase caindo pro sombrio, de um The Cure da vida, do jeito quase no começo ali que tem que fazer. Ela, quando cai pra balada, ela vai pra uma coisa catártica pra caralho, que conta explosões de eletrônico, me lembra muito Bring the Horizon. E durante boa parte dela tem uma coisa meio new wave punk no jeito que é feita, que eu fiquei muito de cara. Eu falei assim, cara, que música interessante essa daqui. E ao longo do trabalho, ela vai construindo várias outras ideias que vão para um disco, inclusive de pop punk, variando o disco de uma forma muito boa. Eu acho que ela é plenamente consciente de que ela precisava fazer um disco bom. Não um disco que revolucionasse a roda, não um disco que soasse moderninho, que também é outra parada que é um erro das pessoas às vezes. Eu acho que ele consegue ser as 2 coisas, ele consegue, quando precisa ser nostálgico, vou inclusive dizer músicas aqui. Kiss Me Like the World is Ending, parece New Found Glory e Yellow Card de Mitch Ward, ou na FU e na All I Wanted. All I Wanted, que tem a participação do Mark Hoppus, eu sinto plenamente Blink na veia, como vários momentos do trabalho. De novo, o Travis aqui, ele, não só na bateria dele, mas no instrumental do trabalho, eu sinto que ele faz a melhor coisa do Blink, que o Blink não faz há muito tempo. FU parece basicamente uma música do Paramore. Inclusive, tem um momento ali no começo, um começo que se repete depois de um refrão ali, que lembra muito Misery Business. Muito! E cai pra outras coisas, ele consegue soar modernoso em alguns momentos, mas esse modernoso que ele soa, eu acho que a fusão com o passado faz ficar uma coisa parecida que eu achei com o disco novo do Korn. Só que ela já acertou meio que de cara. O Korn demorou quase 3 discos pra chegar numa fórmula bem rechonchuda. A Boys Lies e a Love You and Hate, que tem os 2 caras mais moderninhos ali participando, né? Que é o Beck Beer e o Machine Gun Kelly. Eu acho que são 2 músicas que funcionam nessa ideia de mesclar passado com presente. Na Love You and Hate Me, eu acho que tem uma coisa ali de SoundCloud rap ali, umas batidas que tem. Se você resgata coisas anteriores lá do começo da carreira, a Evo já fazia uma coisa meio rap em alguns momentos, então não é uma coisa completamente estranha, mas ela faz com uma sonoridade, né? A textura parece muito atual. Eu fiquei realmente impressionado a pegada que o disco tem. Como que o disco, ele traz o melhor da essência, a coisa porrada, a coisa tátil, que o pop punk, o punk, ele necessita ter. Você precisa sentir o impacto das coisas acontecendo. E aqui eu sinto pra caralho. Aqui eu sinto ela, assim, com uma vontade de mostrar serviço, cantando pra caralho, alto, emotivo, suave, com sensibilidade. É muito, muito, muito bom. Na questão, inclusive, pop punk, talvez seja um dos melhores exemplares que esteve nos últimos tempos, assim. Não exagero. Eu não tinha tanta expectativa nesse disco, eu tinha mais curiosidade do que talvez expectativa nesse trabalho.
E eu me surpreendi positivamente muito bem com esse disco. E é muito satisfatório você ver que, tipo, anos depois, eu sinto que ela tá satisfeita. Eu sinto isso do começo ao final. Parece que ela tá muito feliz com o resultado da obra dela. E hoje, com as pessoas certas, com o movimento certo do mercado e de fãs, ela conseguiu chegar numa obra dessa envergadura. Pra mim é isso que a Avril tá fazendo aqui, sabe? Pegou uma oportunidade, agarrou ela e usou ela da melhor forma possível, tá? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia sobre o que você achou de Love Sux e logo mais tá reagindo aí no canal, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, botar a sininho pra saber quando tem vídeo novo. A meta, de novo, sempre falando agora em todo vídeo, 10 mil inscritos até o final do ano. Vamos dar essa força aí pra gente, tá, cambada? Me segue em redes sociais. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau. Fui!